Vamos ouvir essa palavra. Marcos 16, versículo 15. Lembrando que a base fundamental, irmãos, nós podemos nos alegrar, cantar, louvar, podemos vir à igreja com prazer, com alegria, mas o que realmente faz formar a vida de um cristão é a palavra. Se a palavra não formar em você o caráter de Deus em seu coração, se não formar em você o caráter de Cristo, em vão será rirmos, sorrirmos, nos alegrarmos, profetizarmos bênçãos, se a palavra não estiver dentro do nosso coração. Então ela é a base fundamental que estrutura a nossa fé. Se nós estivermos com a palavra no nosso coração, muitas vezes como ouvinte somente, não praticante, nós viveremos somente como os religiosos. Então, que essa palavra nos ajude hoje a entender como que é a vida de alguém que teme a Deus. Quem é temente a Deus? É temente a Deus? A vida do temente a Deus tem que ser semelhante aos textos que vamos aprender hoje. Diz assim, ó: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Diga graças a Deus. Eu não vou voltar a falar do assunto que falamos semana passada, não vou falar novamente. Mas o Senhor Jesus deu uma ordem para toda pessoa que cresce nele, que fosse batizada, então salva, ela deveria, por base, ela deveria no seu coração ser também um pregador e de boas novas, um anunciador da palavra de Deus. Então nós temos que entender que toda pessoa que crê em Jesus deve viver de modo que mostre Jesus para toda criatura. Você pode mostrar Jesus com as suas palavras, você pode mostrar Jesus com as suas atitudes, você pode mostrar Jesus no seu trabalho, amém, irmãos? Você pode mostrar Jesus para os seus familiares. Jesus, ele sempre será o Senhor da nossa vida, e se ele é o Senhor da minha vida, tudo que eu faço faz que eu eleve a minha vida a Deus. Tudo que eu faço envolve evangelizar, porque eu estou vivendo como um cristão. E quem vive como Jesus vive diferente do mundo. O mundo vai para um lado, nós vamos para o outro. As coisas que o mundo demonstra faz a gente querer uma coisa, mas a vontade de Deus é outra. Então, tudo em mim tem que glorificar a Deus. Tudo em nós tem que evangelizar. Amém? A sua justiça, por exemplo, a sua fidelidade, o seu amor, a sua dedicação, o seu empenho, tudo que você faz tem que fazer que as pessoas conheçam Jesus na sua vida. As pessoas têm que olhar para você e ver Jesus em todas as nossas atitudes. Amém? Pensando nisso, em evangelização e ao ide do Senhor, vamos a Ezequiel. Prepara o irmão do lado aí, ó. Você pode preparar o irmão? Fala assim: hoje a cajadada vai cantar. Você preparou o irmão aí? Para depois ele não ficar bravo, né? Ezequiel 14. O versículo que vamos ler é o 12 em diante, tá? Como tem bastante leitura, eu vou ser objetivo um pouco na leitura, senão a gente vai falar, muito texto. Eu preciso ler rápido aqui para a gente poder pegar todos os pontos importantes da mensagem. O versículo 12, Ezequiel 14, 12. Se você tiver achado, diga achei. Tem gente achando ainda, eu vou esperar que todos encontrem. Ezequiel 14, 12. Na sua Bíblia tem um subtítulo aí? Na minha está assim, ó: a justiça dos castigos de Deus. Está assim também? Tem algum que está diferente? Como que está? O castigo dos idólatras é mais dolorido, né? Sabe que esses subtítulos aqui não foi escrito na Bíblia desse jeito, né? São só bases que a sociedade bíblica coloca para a gente entender o norte do que nós vamos atender aqui nesse texto. Vamos ler? Diz assim: veio ainda a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela, e tornarei instável o sustento de pão, e enviarei contra ela fome, e arrancarei dela homens e animais, ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, vamos, Noé,
Daniel e Jó. Eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma. Diz quem? Diz o Senhor Jeová. Essa é uma palavra de quem? De Deus. Não é uma palavra de homem, não é uma percepção humana. É Deus falando ao Ezequiel. Ezequiel, isso vai acontecer com toda pessoa que se rebelar contra mim. E ele anuncia dizendo, não adianta falar que você conhece o Noé. Não adianta falar que você é amigo do Daniel. E também muito menos dizer que você sabe a dor do Jó. Porque ele está declarando, ainda que essas pessoas, em toda a sua eficiência de andar com Deus, eles livrariam somente a vida deles. Por qual motivo? Porque eles caminharam na justiça de Deus. Então, eles serão justificados pela justiça que eles mesmos praticaram. Diga graças a Deus. Está entendendo, né? Vamos lá. Aí diz o 15. Se eu fizer passar pela terra nocivas alimárias e elas a assolarem, que fique assolado, e ninguém possa passar por ela por causa, diga misericórdia. Coisa séria, né? Ainda que estes 3 homens, quem que é os 3 homens? Noé, Daniel e Jó. Se eles estivessem no meio dela, vivo eu. Deus é vivo? Está vivo? Diz o Senhor Jeová que nem a filhos, nem a filhas livrariam. Só eles ficariam livres. A terra seria assolada. Diga misericórdia. Ou, se eu trouxer a espada sobre a tal terra e disser, espada passa pela terra, e eu arrancar dela homens e animais, ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, quem são os 3 homens? Noé, Daniel e Jó. Vamos de novo ler? Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos, nem filhas livraria, mas só ficaria livres, somente eles. Ou se enviar peste sobre a tal terra e derramar o seu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais, ainda que, terminamos aqui, Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela. Vivo eu, diz, que nem filho, nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua, ou seja, pela justiça peculiar deles. Somente eles se livrariam. Vocês entenderam que aqui não há uma sentença direta para qual é a nação? Não diz qual é o povo exato, não há aqui uma legalidade dizendo assim, aqui é o povo babilônico, aqui é uma sentença contra Nínive, aqui é uma sentença contra a Síria, aqui é uma sentença contra os judeus, aqui é uma sentença contra os samaritanos. Não, essa sentença é para aquele que se rebelar contra Deus. O que é rebelar-se contra Deus? Você sabe o que é rebeldia? Sabe o que é rebeldia? Você sabe o que é rebeldia? O que é uma rebeldia então, irmãos? Quando nós nos insurgimos contra a verdade de outrem. Se a verdade do Senhor Jesus é a verdade, se eu me rebelar contra a verdade dele, eu estou contra a vontade do Senhor. Então o texto refere, se alguém se levantar contra mim, achando que poderá de alguma maneira sobressair-se a minha palavra, este tal terá a justiça sobre a vida dele. E não pense este tal, que porque conheceu profetas, porque andou com gente boa, porque esteve na igreja, porque foi uma pessoa que conviveu com a palavra. Entenda, viver a palavra e conviver com a palavra são 2 coisas extremamente diferentes. Viver a palavra é uma coisa, conviver com a palavra é outra. Você pode conviver com a palavra. Por exemplo, você pode ter pessoas que você convive com ela, você pode não gostar dela, mas por respeito ou por convivência, você tem que acabar aceitando conviver com aquilo. Às vezes somos empurrados a viver a palavra, ou pela sociedade, o que diz respeito à cultura. Nosso país é um país, terminantemente dito, laico, cada um pode exercer sua fé do jeito que quiser, não é verdade? Tem gente que adora o diabo aqui? Vou fazer uma pergunta para você. Você já viu no Oriente Médio como eles defendem a fé deles? Irmãos, lá não pode esse negócio de cada um ter o seu Deus. Lá ou é o Deus deles,
ou é o Deus deles? Claro que eu não estou falando para você com a intenção de você achar que eles estejam corretos e nós errados. A intenção é que eles podem ter divergências pessoais, mas eles não diferem ao Deus que eles servem. Já olhando para os nossa liberdade, porque a gente quer liberdade, não quer? Não está escrito na Bíblia que Jesus Cristo nos libertou e para a liberdade foi que Cristo nos libertou? Jesus nos libertou, mas toda liberdade tem também as suas exceções. Como assim exceções? Não é que o Senhor nos dá liberdade para viver no mundo e fazer o que quisermos. A liberdade que Deus nos dá está mediante a sua palavra. Eu tenho liberdade de acordo com o que a palavra me declara. Se a palavra me declara a justiça e eu tenho praticado atos de injustiça, eu estou se rebelando contra a palavra de Deus. Falamos do propósito deste mês de evangelização. Falamos do propósito do ID do Senhor. E eu acho que, até eu coloquei aqui no meu esboço, escrevi no meu esboço, o que estes homens fizeram para serem lembrados. Porque o texto diz diretamente, irmãos, eu não sei se você interpretou como eu interpretei, mas assim como está escrito é fácil de entender. Deus falou para Ezequiel, olha, se essas pessoas se rebelarem, eu sei que Daniel andou comigo, eu sei que Jó andou comigo, eu sei que Noé andou comigo, mas ainda que estes três tentassem salvar essas pessoas que estivessem rebeldes comigo, eles não conseguiriam. Isso me faz trazer um temor no meu coração de entender o que será que fez Daniel, o que será que fez Jó, o que será que fez Noé, para marcarem o coração de Deus. Deus olhou para estes três homens e falou sobre eles. O Senhor lembrou de Daniel, o Senhor lembrou de Jó, o Senhor lembrou de Noé. Agora a pergunta que nós temos que trazer, será que no lugar desses três nomes aqui, nós poderíamos colocar o seu nome aqui no texto? Será que o meu nome podia estar no lugar do Noé aqui, será? E é nessa base que eu quero começar com vocês. Hoje nós vamos falar de Daniel. Amém? Na próxima semana falaremos de Noé. E na outra semana falaremos de Jó. Amém? Eles não eram evangelistas de Jesus, mas foram pessoas que a vida deles levava todo mundo a ver o Deus que eles serviam. Quer evangelismo melhor que esse? Quer? Qual é o evangelismo melhor que esse, irmãos, do que a vida de alguém que realmente anda com Deus? Porque falar de Jesus, a gente pode ter uma manada, um monte de gente, irmão. Manada não, né, irmãos? Nós podemos ter uma multidão de pessoas falando de Jesus nas praças, nas casas, nas portas, nas ruas, nos palácios. Irmão, a vida do crente é tão importante que você talvez nunca pensou do jeito que você vai aprender hoje. A tua vida é muito importante. Como você vive, como que você declara Jesus. Ah, pastor, eu levo a minha vida do jeito que dá. Vamos falar a verdade, do jeito que dá é o jeito que eu consigo. É o tipo assim, se deu, deu, se não deu, não deu. E é onde nós vamos entrar em Daniel. Deu para entender esse texto? Estes homens foram lembrados por Deus. Eu entendo, irmãos, que Deus vai lembrar do meu nome. Ah, como eu quero isso, irmão. E eu não estou falando para você na intenção de ser alguém, como diz a palavra, né, orgulhoso, ou até mesmo aquela pessoa que está achando-se melhor que as outras, mas primeiramente a fé tem que estar no meu coração, né? Não tem que estar no seu coração também? A primeira pessoa a crer nisso é você. Então eu creio, o meu nome está escrito aqui, irmão. Eu não consigo livrar minhas filhas, não consigo livrar minha esposa, não consigo livrar essa igreja, mas eu sei que se eu andar em justiça, o Senhor me coloca no nome, meu nomezinho no livro da vida. E é o que interessa, irmão, porque tudo vai passar. Tudo que está aqui vai passar, irmãos. Tem um louvor, que já tem uns dias que eu queria que tirassem ele aqui, mas ele é bem antigo. E louvor antigo é difícil o pessoal querer pegar, porque é difícil. Tem um louvor que fala, é um louvor, até o Thales cantou ele naquele CD Raízes, que ele fala, meu Deus do céu, eu deixei no meu celular, tá com a Fernanda? Deixa, outra hora eu pego ele aqui, que fala da vinda do Senhor.
Quando o Senhor vier, vai estar, os trens vão estar vazios, as ruas vão estar vazias, porque está vindo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Né? O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Amém? As luzes vão se apagar, os aviões vão começar a colidir nas montanhas, porque os salvos subiram. Agora, eu vou estar lá. Eu vou estar lá. Quem vai também? Eu vou estar lá, irmão. Eu não vou deixar nada desse mundo me corromper. Essa é a maior pregação que você faz. Daniel, ele foi um exilado da Babilônia. Exilado é mais ou menos assim, entrar na tua casa, pegar o teu filho e levar embora. Você não tem direito de saber nada. Você não tem direito de pedir ajuda para o governo. Não adianta falar com o Trump, não adianta falar com o Lula, não adianta falar com o Netanyahu, não adianta falar com, meu Deus, me ajude aí, com Macron. Alguns talvez nem sabem o que eu estou falando, né? São os grandes aí dos países aí, né? França. Não adianta falar com o rei da Inglaterra, vai resolver. Foi levado jovens da terra de Israel para a Babilônia, para formar eles como homens de Israel babilônicos. Vou fazer uma pergunta para você. Os dias atuais não estão tentando nos fazer ser cristãos mundanos? Tentaram levar os jovens. Quem conhece bem o texto, eu não vou ficar me apegando para não passar muito tempo, mas Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Foram 4 pessoas que marcaram. Haviam mais jovens também, mas esses 4 marcaram o seu tempo. Nós vamos falar só de Daniel. Só que algo muito, muito claro e evidente está na vida de quem é lembrado por Deus. Eu vou falar de novo. Algo claro e evidente é marcado por quem Deus lembra dele. Deus vai lembrar da pessoa que marcou o seu tempo, com sua fé, com a sua perseverança, com sua dedicação, com o seu amor, que não se entregou às vaidades, que não se perdeu no meio do caminho, que não desistiu por coisas pequenas, que nem coisas grandes fizeram você desistir, mas que permaneceram fiéis diante do Senhor. Daniel capítulo 1, versículo 8, como eu disse, eu não tenho tempo de anunciar todo o texto, que é muita leitura, mas o versículo 8 nos faz entender que quando estes jovens são levados para dentro da Babilônia, eles vão ser treinados a ser mini-babilônicos, que hoje nós estamos vendo pastores treinando mini-mundanos na igreja, tentando fazer que o altar se torne um local onde as pessoas querem serem evidenciadas, tentando criar um lugar onde as pessoas idolatrem o templo, onde idolatrem o ar-condicionado, onde idolatrem as poltronas, onde idolatrem o telão, onde idolatrem o pastor, mas o Senhor é esquecido. Nesse caso, o Daniel tomou uma decisão peculiar, quer dizer, todas as pessoas estavam envolvidas em agradar o rei babilônico. Quem que era o rei? Não lembra do Daniel? Nabucodonosor. O Nabucodonosor, ele foi um agente de Deus. Você sabia disso? Quem sabia que Nabucodonosor foi agente de Deus? Acha para mim, pastor. Nabucodonosor, meu servo. Está escrito desse jeito. Nabucodonosor, meu servo. Lembra que falei mais cedo que o Ezequiel estava anunciando o que Deus disse? A nação que se rebelar contra mim, eu a destruirei. Eles pagarão o preço. Então o povo se rebelou contra Deus. Então Nabucodonosor, ele mesmo sendo mau, Deus deu legalidade para ele fazer que o povo de Israel pagasse o preço, para que viesse justiça. Jeremias 27:6, na tela lá, ó, vamos ler? E agora, eu entreguei todas estas terras nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que é meu? Quem está falando isso aqui? Puxa, pastor, mas Nabucodonosor é do diabo. Está amarrado, Deus abençoou Nabucodonosor. Não, Deus deu legalidade para ele fazer o que, irmãos? Para operar destruição sobre o povo de Israel. Porque o povo de Israel esqueceu. O povo de Deus que esquece Deus vai sofrer. Se você esquecer de Deus, se você começar a agir no seu próprio ímpeto, você vai se perder na vida.
Tome cuidado para você não achar que você está soberano. Mas como que o mal pode vencer? Está aí, ó. O maldoso Nabucodonosor, que não crê em Deus, está sendo usado por Deus para aplicar justiça sobre os santos. Diga misericórdia. O encapetado fazendo justiça contra o santo, quer dizer, o santo não guardou sua santidade. O fiel não guardou sua fidelidade. O justo não guardou sua justiça. Aí veio a consequência. E Daniel é levado para a Babilônia. Eu acho que qualquer um de nós ficaríamos tristes em plena juventude, seus 14, 15, talvez ali, uma das idades mais cruciais da nossa vida. Uma idade que pode nos levar até uma decadência moral. Ele é levado para a Babilônia, treinado por o rei Nabucodonosor. Ele queria a todo custo treiná-los para que eles liderassem quando todos os israelitas fossem transportados para a Babilônia. Ele queria que ele liderasse esse povo que viria para obedecerem à lei dos caldeus. Aí chegam os eunucos que trabalhavam para o Nabucodonosor e falam, ó, vocês têm que comer exatamente o que o rei mandou. Vocês têm que se alimentar do que o rei mandou. Vocês têm que viver como um caldeu. Vocês têm que viver como um babilônico. E começam a servir os jovens que vieram de Israel a como fosse um babilônico, ou seja, treinado como se fossem caldeus. Aí veio Daniel com essa palavra maravilhosa que eu e você temos que recitar. Vamos recitar bonito? E Daniel, que você pode agora, vamos nos colocar no lugar desse homem, né, em nome de Jesus, não mudando a palavra, mas vamos colocar isso em primeira pessoa. Vamos colocar o Jefferson aqui, você coloca seu nome. E Jefferson assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel o que, gente? Graça diante do chefe dos eunucos. Diante deste mundo mal, que se a gente não seguir o que o mundo está fazendo, a gente vai perder. É assim que a gente pensa às vezes, não é? Se eu não fizer igual todo mundo está fazendo, eu vou perder. Se eu não agir com o jeitinho chamado, já viu falar o jeitinho brasileiro? Nós damos um jeito. Jeito é a melhor maneira de dizer que você vai fazer errado. A melhor maneira de dizer que você vai fazer errado é dar um jeito. Não existe um jeito, existe uma forma exata de fazer as coisas. A forma exata de adorar a Deus é não se contaminando. Vamos pensar o seguinte, irmãos. Vocês já viram ultimamente que até a semana que passou, semana passada, retrasada, se me falha a memória, desculpe aqui, mas eu me recordo que até teve uma moça que deu entrevista lá na TV falando do problema das pessoas que estão envolvidas em jogos, pessoas que estão envolvidas com muita tela, com muita internet. As pessoas estão perdendo o senso da vida, gente. A pessoa está perdendo o senso moral das coisas, ela quer se igualar a outras pessoas, né? Já viu o tempo dos influencers? Já pensou se todo mundo fosse um influencer de Jesus? Não seria legal, irmãos? Como que faz para ser um influencer de Jesus? Viver como? Daniel, Jó e o Noé. Mas para viver igual a esses homens vai ser fácil? Ah, mas também, olha a pressão. Você acha que viver como crente no século 21, pleno 2025 é difícil? Tem certeza? Ser roubado dentro da casa do seu pai? Ser criado por quem não ama você, que está te escravizando você. Você acha que isso é difícil, viver a vida de hoje? Esses homens aqui guardaram a sua vida, não se contaminaram, mesmo sendo levados à pior das perdições do mundo. Isso nos faz entender, gente, que há sim um jeito de não se contaminar. Vamos falar a verdade, irmãos. A gente fica assistindo tanta coisa, daqui a pouco você começa a falar aquilo que você assistiu. Você começa a replicar aquilo que você fica ouvindo. Quem lembra que antigamente o pessoal fala, assistir jornal é como se torcesse um jornal e saísse sangue. Já viu essa palavra? Às vezes a pessoa replicou o que ela acabou ouvindo de outras pessoas. Claro que não estou fazendo aqui, não é sensacionalismo, mas nós temos que entender que no meio de tanta maldade, nós temos que deixar essa contaminação de lado. Nós temos que permanecer limpos no meio disso. Nós temos que permanecermos íntegros diante desse cenário terrível. Deste cenário que as pessoas deixaram de orar. Tá quente demais aí, gente. Se estiver muito quente, eu acho que dá para desligar. Ou talvez ambientar um pouquinho, estou vendo gente assim, né? Talvez está com calor. Mas é só por percepção. Se não tiver, pode deixar, tá? Só percepção minha.
E às vezes, irmãos, nós estamos passando a nossa vida e achando que essas coisas diariamente não contaminam, mas contaminam. O próprio Senhor nos ensina que as más conversações corrompem. Você não consegue se reunir na igreja para oração, mas se consegue se reunir numa lanchonete para comer 3 horas. Você não consegue se reunir para passar 20 minutos falando com o seu pastor, pastor, me ajude, eu estou precisando de oração, mas para sair falando mal porque alguém não deu atenção para você, você é a primeira pessoa. Aí mora o problema que nós estamos vivendo, que nós estamos deixando a contaminação do mundo. Ah, pastor, mas eu já ouvi outras vezes, eu não vou procurar ajuda, você está contaminado pelo mundo. Não é porque um ou outro fez errado que todos estejam errados. Nos dias de Daniel, quantos santos existiam? Quantas pessoas buscavam a Deus? Mas Daniel foi lembrado. Por quê? Que ele era melhor que os outros? Não, porque ele não se contaminou. Você é de Deus? Você tem que tomar um cuidado para não se contaminar. Você vai ouvindo o amigo, vai ouvindo as filosofias dos homens. E vamos falar bem a verdade, né, irmãos? Tem gente que tem tempo para procurar história. Tem gente que tem tempo para inventar moda. Tem gente que tirou o tempo da vida para explicar que Deus não existe. Sabe o que é o pior? Eu vejo crente postando frases de impactos dessas pessoas que não creem em Deus. O que o pastor prega não tem valor, porque o pastor é pecador, mas o que aquele homem diz que Deus não existe, você acredita. Você vai se contaminando com o mundo, você vai aceitando aquela falácia. Aí nós vamos olhar no último dia, gente, eu vou declarar com minha boca, com fé em nome de Jesus, muitas batalhas vão vir, mas eu vou ver a face do meu Senhor. E eu quero que você saia daqui falando com a sua boca, confessando isso. Eu vou ver a face do meu Senhor. Fala. Eu vou ver. Mas como que eu vou fazer isso se eu estou contaminado? Se a amiga da faculdade te atrapalha, se o amigo da faculdade, se a pessoa do trabalho, se o parente, se o pai, se a mãe, se o marido, se a esposa. Você se contamina com tudo. Você fica aceitando tudo que falam. Daniel assentou. O que é assentar no coração? O que significa assentar no coração? Eu tenho um alvo. O meu objetivo é não deixar nada me fazer mudar o que eu creio. Eu creio em Jesus, Ele é o Senhor, é o Salvador, e eu não vou mudar por nada. Ainda que o pastor se corrompa, eu não vou me corromper. Ainda que a igreja toda instituição igreja, seja ela qual for, qual denominação for, começar a anunciar um outro tipo de evangelho, eu vou continuar limpo, não me contaminando, porque eu preciso de Jesus. Isso chama-se evangelização, gente. O fato de você não se contaminar, você está evangelizando. Irmão, o Daniel, ele era obrigado a comer o que o rei estava dando. Ele falou, não quero comer esse negócio não. E ele pediu assim, por favor, ô fulano, ô eunuco, me ajuda aí. Eu não quero comer essa comida. Não... Entenda que esse manjar não só estava falando das iguarias de alimentos, mas das práticas, da cultura. Essas comidas eram apresentadas a demônios. E a gente às vezes está aceitando isso dentro da nossa vida, nossa casa, nosso coração, sentimento. Aí você olha para esse texto e fala, pastor, então não vou me contaminar. Só que vai ser fácil não se contaminar? Não vai ser fácil. O capítulo 2, versículo 46, mais uma vez, eu digo que eu não tenho tempo de ler tudo. O rei Nabucodonosor tem um sonho, e o Daniel, ele dá a ele a sabedoria do qual era a revelação daquele sonho. E chega um momento, lá no versículo 46, capítulo 2, versículo 46. Lembrando que, como eu disse, nós estamos fazendo aqui um estudo, da biografia de Daniel. Estamos pegando pontos importantes que nos fazem entender como ele venceu mesmo num tempo mau. Amém? Se você quer ver toda a biografia, é só você ler todo o capítulo, todos os capítulos de Daniel. São 12 somente, rapidinho você lê e aprende toda a história. Amém? O fato aqui é que nós não estamos aprendendo história, estamos aprendendo a viver tementes a Deus. Versículo 46, diz assim: então o rei Nabucodonosor caiu sobre seu rosto, ou seja, ficou em ver. O que ele fez, gente? E adorou. Ô pastor, está amarrado, adorou Daniel. Entenda, eles eram diferentes, eles não tinham a fé como nós temos de orar somente a Deus. Só que o fato de ele ter visto Deus em Daniel fez ele se quebrantar. Puxa vida, o Deus que Daniel fala é de verdade. Ele se rendeu ao Deus de Daniel.
Eu acho que seria tão legal um dia, claro que, pelo amor de Deus, não é para trazer glória para o homem, mas que as pessoas falassem o teu nome e dissessem, puxa, eu vou crer no Deus que o Jefferson prega, porque esse Deus é verdadeiro. Esse Senhor é realmente o que muda as coisas, que transforma. O homem mau cai de joelhos, prostrado, e ele fala, ordenando, dizendo, que fizessem oferta de manjares e perfumes suaves. E respondeu o rei para quem? O que ele disse para ele? Certamente, o vosso Deus é Deus dos deuses. Por favor, você na sua Bíblia tem um D maiúsculo e um D minúsculo. Um Deus maiúsculo quer dizer, o teu Deus é o Deus que é acima dos deuses que nós ensinamos. Os deuses que nós anunciamos não são deuses, porque o seu Deus é acima dos deuses que os homens criaram. Olha que baita evangelismo, hein, gente? O simples fato de não se contaminar fez que o rei Nabucodonosor baixasse a guarda e falasse, o Deus de verdade, o Deus que é acima dos deuses que eu acreditava até hoje, é o Deus verdadeiro, o Deus de Daniel. Aí diz, o vosso Deus é Deus de deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador dos segredos, pois puseste a revelar. Irmão, só Deus pode revelar os segredos para a gente, irmão. Está descrito em Isaías que o Senhor revela para nós os segredos das escuridades. O que é isso, pastor? Tem coisa que Deus não me mostrou ainda, é porque não está no meu entendimento, eu não tenho capacidade para aquilo ainda. Mas nós temos que estudar. Lembra-se do que diz a palavra, que a palavra dele se renova cada manhã. Então eu sei que eu ainda que eu faça estudos todos os dias da minha vida, eu ainda preciso aprender todos os dias, aprender mais, para que Deus revele o que ainda que eu entendi. Como que eu não entendi até hoje? Aí diz o versículo 48. Então, o rei engrandeceu quem, gente? A Daniel. E lhe deu muitos e grandes presentes. E pôs ele por governador de toda a província da Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios da Babilônia. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia, quem mais? Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas Daniel estava à porta, diga graças a Deus. Vamos entender o seguinte, o Daniel, por ser um homem temente a Deus, ele é colocado numa posição de honra, porque este homem tem uma sabedoria que não é humana. Deus colocou sobre ele uma sabedoria de onde? Do céu, de Deus. E essa sabedoria de Deus abriu o coração do Nabucodonosor a dizer, olha, nós temos que ter uma pessoa como você, cheio de Deus, para poder nos ajudar no governo. Para assim as coisas fluírem. Quando você serve a Deus de verdade, você é colocado em posições de honra. Preste atenção. Tem pessoas que foram colocadas em posições de honra por homens. Quem intitulou o Daniel foi Nabucodonosor. Mas quem fez Daniel chegar a essa posição? Foi Deus. Você que gosta de ser honrado por pessoas, vamos falar a verdade, quem já recebeu ingratidão? Você já fez de tudo, ajudou e fez. No primeiro momento a pessoa te gospe na cara. Irmão, se você recebe posição de homem, um dia o homem pode tomar a posição de você. Agora a posição que Deus te dá, ninguém pode tirar. O que Deus faz você fazer, chegar a lugares onde você nunca imaginou, quem te colocou lá foi Deus. Agora o que acho bonito vejo que o Daniel chegou nessa posição, mas ele agora é o grandão do pedaço. Ele faz o quê? Eu tenho amigos que não se contaminaram também. Olha para mim aqui. Você precisa de amigos que não se contaminam. Desculpe falar dessa maneira, mas grande parte das pessoas que você conhece, elas contaminam você. Até parente. Às vezes a pessoa que dorme com você contamina a sua cabeça. A Bíblia fala em Gênesis que a Eva falou, marido, eu comi de um fruto gostoso, você não quer também? Você lembra o que aconteceu? O Adão comeu do fruto, o pecado nasceu no mundo, desobedeceram a Deus por rebeldia, aí o resto da história você conhece. Ou seja, ainda que
seja o cônjuge, ainda que seja o pai, a mãe, os filhos que estejam tentando de alguma maneira te corromper, você tem que se lembrar que Deus exalta e Deus abate. Se você está buscando exaltação de homens, o Senhor vai abater você em algum momento da tua vida. E o abater não é doença, não é ficar sofrendo, não. O abater é aquela dor no coração de saber, puxa vida, eu tive lá em cima, agora estou aqui embaixo. Quem anda com Jesus está lá embaixo sempre, aos pés de Jesus. Daniel está sendo exaltado porque ele não se contaminou com a maldade de ninguém. Ele não deixou que nenhuma maldade... mas o senhor não sabe o que eu passei. Daniel estava feliz então, estava faceiro, estava tudo certo para a vida dele. Claro que não, mas ele não se contaminou. Ele não deixou mágoa ficar no coração, não deixou ódio no coração. Ele poderia ter raiva, ódio de Nabucodonosor? Como é que você trabalha para um patrão que você tem raiva dele? Olha para mim, gente. Quem trabalha para alguém tendo ódio da pessoa? Irmão, é só um falso. Diga-se de passagem, o falso vai cair. O rebelde vai cair. Quem disse isso? O pastor? O pastor falou com tanta força. Não, é que o texto faz eu falar dessa forma. Vai cair. Agora, no meio da perdição do mundo babilônico, irmãos, se tem um lugar de perdição que já existiu nesse mundo, foi a Babilônia. Coisa séria, irmão, lá eles faziam orgias em praça pública. Matavam crianças para dizer que era o Deus da fertilidade que recebia crianças, fetos, para poderem idolatrar demônios. Você acha que era sério o negócio lá ou não? E Daniel no meio disso, irmão. No meio desses bacanais que existiam lá, Daniel se corrompeu? Não. Agora, parece pesado ouvir isso, mas quando Deus começa a honrar alguém, irmão, que é justo, fiel, quem te posiciona em grandes locais, Deus coloca você acima dos problemas. Ele honra você. Não se contamina. Aí tá, tudo bem. Não houve contaminação, mandaram engrandecer Daniel. Quem colocou a posição no governo foi o rei Nabucodonosor. Mas quem colocou ele lá para trabalhar naquele local foi Deus. Agora você perceba duas coisas. A primeira é, quando alguém é de Deus, ele sempre quer levar quem é de Deus junto com ele. Vai chegando um tempo, a gente vai se afastando das boas amizades para coisas novas. As coisas novas não são legais? Vamos falar a verdade, não é legal? Coisas novas são legais. Só que as coisas novas também ficam velhas. As novidades de hoje, os problemas das novidades de hoje, um dia já foi a nossa novidade lá atrás, um dia também foi novidade e hoje já está ultrapassado. Nós estamos em busca de novidades. Pastor, já não sinto mais alegria aqui. Será que é porque você não está bem? Ou a culpa é do lugar onde você está? O lugar que Daniel estava era um lugar de alegria, um lugar de bênção para ele que não queria se contaminar? Não era, mas ele estava bem porque ele estava com quem? Com Deus. Esse é o grande X da questão. Como nós vamos ter solução de algo que eu estou procurando algo diferente do que está escrito? Eu estou procurando algo que Deus não está dizendo que eu tenho que procurar. Só que Ele está dizendo, eu te coloquei, você vai ser governador dessa província. Ele fala, viu, eu posso por favor trazer Sadraque, Mesaque e Abednego? Isso aqui é muito importante, ter amigos de oração. Amigos que te abram os olhos. Amigos que te façam você voltar para o centro do querer de Deus. Agora tem pessoas que só nos afastam, irmãos. Você tem, fala a verdade, eu vou levantar minha mão aqui, ó. Quem de vocês tem alguém da tua vida que tenta te afastar de Deus? Assim, sabe, sutil. Sabe o que é coisa sutil? Aquela amizade assim que sempre gera uma conversa que te faz você defender o que essa pessoa fala, mas não defender a palavra. A palavra diz, não, você tem que ser marido de uma só mulher. Mulher. Mas aquela pessoa fala, não, ter um negocinho por fora não dá nada. O que é isso? Fala, meu amigo. Contaminação. Você vem para a igreja, escuta, viu, mas você tem que ser fiel do seu jeito, do jeito que dá. Eu vou falar uma coisa para você, irmão, se alguém fizer uma coisa do jeito que dá para mim, eu não quero. Quem gosta de resto? Alguém gosta de resto, irmão? Ninguém. A única que gosta de resto é o porco, irmão. E diga-se de passagem, a única passagem que Jesus fala que o porco ele está sendo lembrado. Jesus fala assim, ó, viu?
não seja como o porco que foi lavado da sujeira da lamaçal e ele, depois que foi lavado, correu novamente para o despojadouro de lama. Poxa, você já foi limpo do pecado e vai voltar para a sujeira de novo, meu amigo. Mas é que outros fizeram e deu certo. Pois é, mas eles não estão com o nome no livro da vida. Você está com o seu nome no livro da vida. Agora, quem se contaminar, irmão, não vai ser lembrado. Não vai. Aí você percebe, vale a pena viver livre desse mundo? Viver averso desse mundo? A melhor coisa que você faz. Vamos continuar olhando para Jesus. E aí Daniel, então, passou esse momento. O capítulo 3 você conhece, né? Que é o capítulo que fala de Sadraque, Mesaque e Abednego. Tem a estátua de ouro. Tem aquele momento que todos tinham que se curvar. Lembram disso? O Daniel, ele mostrou Deus. E Sadraque, Mesaque e Abednego também. Porque na hora que é lançado Sadraque, Mesaque e Abednego no fogo, a Bíblia fala que todos ficavam agora, vai, né? Fulminar eles. A Bíblia fala que eles estão fazendo o quê no meio do fogo? O que é passear, irmãos? Quando você sai passear, você sai como? Correndo? Como que é o passeio? Olhando, né, irmão? Oh, que flor bonita! Olha que paisagem! Quem está passeando está tranquilo, irmão. Quem está passeio está em paz. Irmão, quem fica em paz dentro do fogo? Irmão, eu não acredito que isso aqui seja uma linguagem de metáfora. Eu acredito que isso aqui é literal. Literal é o quê? Aconteceu mesmo, eles estavam no meio do fogo. No entanto, que quando tiraram eles do fogo, a Bíblia fala que eles olharam, vamos ver se os pelos do braço queimou. Queimou? Então quer dizer que os 3 amigos que Daniel chamou eram amigos de Deus. Ande com pessoas que te levam para perto de Deus. Tenha convivência com pessoas que te aproximam de Deus. Amém, Jesus? Voltando ao texto, agora vamos a Daniel 4, 28. Lembrando, mais uma vez, nós não estamos fazendo o estudo todo o livro, estamos pegando pontos importantes para entender por que Daniel foi lembrado, amém? Daniel capítulo 4, versículo 28. Só para a gente poder ter uma noção aqui, pelo menos na igreja. Olha para o pastor um pouquinho antes de ler. Vocês já ouviram falar do rei que virou bicho? Que começou a crescer pena? Que ficou com perna de bicho? Foi Nabucodonosor. Pastor, está amarrado isso aí, pastor. Como que pode? Depois você lê todo o capítulo 4, combinado? Aí você vai ver o Daniel mostrando a grandeza de Deus e o Nabucodonosor entendendo que só Deus é Deus. Versículo de número 28. Todas essas coisas vieram sobre Nabucodonosor ao cabo de 12 meses, andando e passear sobre o palácio real da Babilônia. Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que, por favor, eu quero que você leia bem alto, eu edifiquei para a casa real, com a força, por favor, do meu poder, para a minha glória e magnificência. Olha para mim um pouquinho, irmão. Orgulhoso o homem, né? Soberbo ou não? Eu fiz, eu sei, eu estudei, eu aprendi, eu sou. Você é quase um semideus. Você é quase um semideus. Você sabe tanto que você é quase Deus. Só para você entender, esse versículo 28 está apontada a face de Nabucodonosor depois da loucura. Tem pessoas que ela tem que entrar na pior desgraça da vida dela para ela acordar. Diga misericórdia. Que não precisa você cair num problema para você acordar. O Nabucodonosor despertou depois que virou bicho, depois que virou árvore. Ele levanta e fala assim, viu gente? Eu edifiquei tanta coisa para mim. Ele começou a olhar para a Babilônia e ver a destruição da Babilônia e fala, puxa, mas eu fiz tudo para mim. Tudo que você faz só pensando em você, uma hora acaba. Eu vou repetir. Tudo que você faz só pensando em você, uma hora acaba. Se o propósito da tua vida não é fazer que Cristo apareça, se o seu propósito é sempre estar olhando para Jesus, uma hora você vai desistir. Uma hora você vai olhar para trás. Aí diz o texto, falou o rei, 31, né? Ainda estava a palavra na boca do rei quando caiu uma voz do céu. Eu acho que a gente pode entender o que é a voz do céu, né? A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, por favor,
passou de ti o teu reino. Olha para mim. Lembra que outrora lemos que Jeremias, né, falou que Nabucodonosor seria servo de Deus para a justiça? Agora Deus está falando o que para ele? Passou. Você quis achar que era melhor que eu? Você quis achar que tinha mais autoridade do que eu? Você fez tudo pensando em você? Por isso agora o teu reino acabou. Diga uma hora, o meu reino, fala com fé, uma hora, o meu reino tem que acabar. Tem. Enquanto você governa, Deus não governa. Enquanto você dilui tua vida do jeito que você quer, Deus não está tomando a frente. É você que está tomando a frente. É você que toma decisões. Enquanto Deus não tem liberdade para fazer o que quer na sua vida e você acha que está no caminho certo, uma hora você vai ter que entender a voz de quem está falando ao seu ouvido agora. É Deus falando comigo, com você. Ainda estava a palavra na boca do rei, caiu a voz do céu a ti, e digo, Nabucodonosor, passou de ti o teu reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será como a de animais no campo. Fartião comer erva como os bois, passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer, na mesma hora. Por favor, leia. Eu até vou pedir desculpa, porque como eu li muita coisa, eu até me equivoquei. Aqui Nabucodonosor está vendo a queda da Babilônia, e agora que vem a queda pessoal dele. Diz assim, ó, na mesma hora se cumpriu a palavra do Senhor, a Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens. Por favor, leia. Bem alto, comia erva. Foi molhado do orvalho do céu, até que cresceu pelo como as penas da águia, e as suas unhas como as aves. Mas ao fim daqueles dias, ou seja, passou aquele tempo, por favor, agora muda a história de novo. Eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é o domínio sempiterno, e cujo reino é de geração. Ele teve que passar por tudo isso para entender quem é Deus, temer a Deus. E todos os moradores da terra são reputados do quê? Ele viu que a vida do homem não vale nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu. E os moradores da terra não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga, o que faz? Ou seja, quem é o homem para dizer o que Deus está fazendo? Quem é o homem para poder falar, faça assim, Deus? É assim que o Senhor faz? Está errado isso? Eu acho que Deus equivocou-se em fazer desse jeito. Quem nunca pensou isso? Quem nunca pensou que podia ser diferente? Podia, mas Deus o fez assim. E quem é que pode se levantar contra o que Deus falou? Aí diz, ao cabo de 12 meses, andando passear pelo palácio real da Babilônia. Opa, peraí. Voltando, parei no versículo 30, né? Meu Deus, obrigado, desculpe. Perdona-me. 36. No mesmo tempo, me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha e o meu resplendor. Quando que ele voltou a ter entendimento da vida? Quando ele caiu em si, opa, é só Deus que pode fazer algo por mim. Já pensou, irmão, um homem passou a vida inteira pregando algo contra Deus. Só que está chegando o fim da vida dele. Ele fala o quê? Agora eu entendi. É Deus que tem poder sobre tudo. Amém? Aí diz, e me buscaram os meus capitães, os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Olha um pouquinho, pastor. Eu quero que você entenda o seguinte. Por que os capitães tiveram que buscar ele, irmão? Você leu mais cedo que ele estava no orvalho do templo? Esse homem ficou louco. Já viu uns crentes loucos? Quem já viu uns crentes loucos? Tem, irmão, uns crentes loucos. Tem umas pessoas que elas, perdem uns parafusos assim, elas lêem uma coisa e entendem outra. Ela escuta o evangelho, ela interpreta do jeito dela. A pessoa fica meio doida. E só quando ele entendeu a grandeza das palavras de Deus, que ele voltou em si, ele voltou a entender, ele deixou de ser um animal. Já pensou, irmão? O homem pastando. Deixa eu fazer uma perguntinha. Vocês viram nesses tempos atuais as pessoas aí querendo ser ovelha? Se vestindo de ovelha? Andando bé. Irmão, de verdade, procure a matéria. Tem pessoas já em outros países, não só em outros, mas também no Brasil, que já estão declarando-se casado com a máquina de lavar. Quem acredita que isso é loucura? Não, fala a verdade, quem acha que é loucura? Irmão, lembra daqueles filmes românticos
Que ia lá o casalzinho novinho, né, na infância, escrevia na árvore, assim, quebrava a árvore, marcava um coraçãozinho, eu e você. Hoje a pessoa está casando com a árvore. E, na minha concepção, é a loucura do mundo. Só que essa loucura está sendo abrigada onde? Dentro da igreja. Tem pessoas que estão habitando na casa de Deus com essas loucuras, querendo trazer essas práticas para dentro da casa de Deus. Você já ouviu falar? Quero ver se eu for na igreja do pastor Jefferson, se ele vai casar, eu e o meu marido, o marido e o marido. Deu para entender? Querem obrigar-nos a fazer uma coisa que é ante a palavra. E hoje já estamos vendo isso? Pastores seletivos. Loucura. Tomara a Deus que haja tempo das pessoas fazer igual Nabucodonosor, deixar de ser árvore, deixar de ser ave, deixar de ser bicho e voltar a ser, né? Olha o texto, 37. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam. Pergunta com resposta. Daniel mostrou a Nabucodonosor o Deus verdadeiro? Ele evangelizou quem, irmão? Nada mais, nada menos do que o rei da Babilônia. Como que termina a vida de Nabucodonosor? Dizendo, somente Deus é Deus. Agora eu pergunto, foi numa palavrinha, foi numa conversa que Daniel ganhou Nabucodonosor? Foi com uma vida. Como que você vai evangelizar alguém? Com a tua vida. Dia por dia, um atrás do outro. Na caminhada da fé, dia por dia. Só que não foi só isso que aconteceu. Esse é o primeiro que se converte. Tem mais 2 reis que vão se levantar e vai se converter. Porque Daniel, irmão, estava ligado em Deus. Deu para entender porque Daniel foi lembrado quando vier uma grande rebelião, quando vier uma grande justiça contra o povo, aquele que andou com Deus, esse vai ser diferente. O resultado dele será diferente dos demais. É difícil quando a pessoa olha para a sua vida pessoal e vê que tem crescido, melhorado. Porque agora eu tenho dinheiro, porque agora eu estou ganhando, estou no ápice da minha profissão, porque agora eu tenho um bom carro, agora eu tenho uma boa casa, agora eu tenho isso, agora eu tenho aquilo, eu viajo 3 vezes por ano, agora eu tenho dinheiro guardado, vou até fazer uma viagem para Disney. Cuidado que ultimamente está meio difícil para ir para Disney. A pessoa se acha que venceu na vida. Nabucodonosor parou, olhou e falou, caramba, não é palavrão caramba, tá? Caramba, eu fiz tudo para mim. Eu fiz tudo para o meu bel prazer. Quando ele percebeu que fez tudo para o seu próprio prazer, Deus fez o que, irmão? Fez ele se abater. Tudo que você conquistou, teu dinheiro, tudo que você tem, irmão. Teu nome. Não, todo mundo me conhece. Como? Como que as pessoas te conhecem? Como um político que faz boas amizades para poder ter interesse próprio? Ou as pessoas te conhecem como alguém que é de Deus? É diferente. É bem diferente. Porque o político, né, não pensando na política em si, mas política há em todo lugar do mundo. Se você é o político que faz as coisas para poder agradar os outros, para você ter benefício próprio, você é um Nabucodonosorzinho. Nabucodonosorzinho. Você é um pequeno Nabucodonosorzinho. Uma hora vai vir loucura, irmão. Quem mente a vida toda quem é, um dia vai ter que dar conta. Você se faz de crente a vida inteira, uma hora vem uma loucura, irmão. Por que as pessoas desviam? E quem desvia, você já viu a pessoa quando se desvia? Ela sai falando mal de quem? Da igreja, do pastor, fala que a palavra é muito dura, é muito difícil. Irmão, 100%. Se você falar com um desviado, você vai ver ele falar isso, irmão. Eu só não volto por causa desses pastores, eu não volto por causa dessas igrejas. A história é a mesma, irmão. Enquanto a pessoa não cair em si, que Deus, Ele é o Senhor, excelso, Criador, a pessoa vai continuar caída. É um Nabucodonosorzinho achando que pode alguma coisa. Já viu aquele pessoal de academia? Vem aqui, Marcelo. Corre aqui. Rápido, correndo, já meu tempo passou. Pula no altar, com alegria. Né? Já viu Marcelo forte nos seus 120 quilos de puro músculo? Eu já fui na academia. Ele é forte, irmão, verdade, ele é forte mesmo. Ele só tem essa cara de rato, mas... A irmã Terezinha me humilhou agora. Não, ele não é só a cara, mas ele tem um coração de Deus, irmão. Irmão, vai para a academia, como é que a pessoa sai de lá, irmão?
Vai lá. Ele faz isso. Eu sei, ele faz isso. Tem gente que é assim, irmão. Que ela é tudo o que ela é por causa dela mesma. Se acha. Até a hora que o Nabucodonosor fica louco. Toma cuidado. A vida passa rápido, sabia? Passa ou não passa? Passa. Eu acho que a idade que mais demora a passar na vida é até os 18, né? Eu não sei dizer isso para você, porque eu trabalho desde os 7 anos de idade, então eu já tive que ser homenzinho já desde criança. Tem gente que chora da vida com 30, 40, 50. Ai, por quê? Por quê? Porque nunca... Como é que é, Marcelo? Você falou, vem aqui. Como é que é? Nunca teve o quê quando era criança? Parece que nunca apanhou quando era criança. Nunca teve uma mãe com uma chinela? Ô, irmão, vida de crente, irmão, tem que ser vida de crente. Real, verdadeiro, sincero. Para que as pessoas que caminhar conosco vejam o Cristo que eu sirvo. Termino agora, capítulo 5, versículo 5. Daniel 5, 5. Deu para entender até aqui, gente? Está conseguindo entender por que Daniel foi lembrado? Você vai ser lembrado por esses motivos, não porque você era o maior dizimista da igreja. Você não vai ser lembrado porque você é bonitão ou bonitona. Ó, pastor, eu sou magrinho. Não, eu sou gordinho. Ó, não, você vai ser lembrado porque você andou com Deus. As tuas obras de justiça mostrarão onde você vai chegar. Amém? 5:5. Aqui já mudou o governo. Agora já é o filho do Nabucodonosor, chamado Belsassar. Versículo 5 diz: na mesma hora, apareceram os dedos de mão de homem que escreviam, diga misericórdia, de frente de um castiçal, que era como um candelabro ali, cheio de velas acesas, na estucada da parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos fizeram o quê, gente? As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos bateram um no outro. Olha um pouquinho, pastor, rapidinho, que agora eu acho que eu passei muito tempo do horário. O rei Belsassar, ele faz um banquete, e ele começa a mandar assim, viu, gente? Sabe quando a pessoa está alegre demais? Porque assim, tem a pessoa que tem um temperamento de ser muito feliz, sempre aquela pessoa exorbitante, aquela pessoa sempre sorrindo, mas tem pessoa que se alegra com a pinga. Né? E isso pode ser qualquer temperamento. A pessoa tomou um gole e a pessoa vira outra pessoa. Aí ele fez, viu, gente? Eu quero mostrar o ouro que tem no palácio. Eu quero mostrar para vocês o ouro que roubamos de Israel, do templo do Senhor. E manda colocar tudo na frente assim. Tá vendo aí, ó? Eu que mando nisso. Ele está fazendo esse palácio, essa festa. Olha que coisa séria. Começa uma mão, diga misericórdia. Uma mão. Irmão, quem se vesse uma mão escrevendo saia correndo? Lembra da família Adams? Tinha uma mãozinha? A mãozinha começa a escrever. Isso é loucura, irmão. Começou uma mão a escrever na parede. Do nada. Do Neida. O que está escrevendo na parede ali? Que loucura é essa, irmão? E aquela mão escreveu frases que ele não entendeu. E ele, por sua vez, quando viu aquela mão, ficou o quê? Perturbado. Sabe quando Deus vai escrevendo coisas para você ver e você fica, puxa, eu estou errado nisso aí. Deus acabou de falar comigo e eu estou fazendo exatamente tudo o que Deus falou aí. Ai, ai, ai. Quem fica perturbado quando sabe que vai perder a salvação? Quem não ficaria? Ficaria. Pessoa, uma vez salvo, sempre salvo. Vai confiando no Calvino, vai. Vai confiando no Calvino, vai confiando no Armínio, vai confiando no Lutero. Nós temos que olhar para Jesus. Mas tem igrejas que pregam isso, irmãos. Eu quero viver a Bíblia, não quero viver nada além da Bíblia. Mas tem uma pessoa que andou muito com Deus e ela fez algo diferente. Algo diferente aponta para Jesus, para a salvação. Agora, quando essa mão vai escrevendo, aparece ali tudo que... Irmãos, eu acho que, de verdade mesmo, se começar a escrever, até um texto, né? Um texto não, uma brincadeira que eu faço com você, se nessa televisão aqui, que passa aqui dos lados, começasse a passar os seus pecados, você ficaria, parabéns para mim. Você que receberia uma coroa de mérito pelos seus erros, ou você correria de vergonha? Por que o Belsassar está triste? Porque está sendo escrito o que ele é. Você está ouvindo o que você precisa? Você lembra que eu falei que ia ser uma pancadinha?
porque essa é a verdade. Aí diz o texto, eu não quero mais me alongar porque meu tempo é curto, lá no versículo 18, por favor, ainda no 5. É isso. Ó Rei, Deus Altíssimo. Ó Rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino, e a grandeza, e a glória, e a magnificência. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria que matava, a quem queria dava vida, e quem queria engrandecia, quem queria abatia. Quer dizer, o Nabucodonosor tinha poder de tudo. O que ele está falando para o filho do Nabucodonosor? Lembra do teu pai? Que achava que era o dono da vida? Que achava que era o dono da verdade? Lembra do teu pai? Você entendeu, gente? Daniel está falando, ó, você sabe por que está assim? Porque você está fazendo o mesmo que teu pai fez. Você aprendeu a fazer o certo, mas está fazendo? Olha para mim assim, diga comigo, eu não posso aprender a fazer o certo e fazer errado. Me desculpe, mas eu aprendi com a minha mãe quando eu estava fazendo assim, ó, Jefferson, faz uma bolinha, puxa uma perninha. Quem lembra dessa história? Você nunca lembrou? Você não sabe o que é? Aprender a fazer o A. E ela batia, oh meu Deus, já te ensinei, rapaz. Parece burro, piá. Minha mãe, tá? Não é pra você, minha mãe. Quem teve uma mãe carinhosa igual a minha? Teve? Por isso que você cresceu. Quem não teve correção é fraco. Qualquer coisinha a gente fala, meu Deus. Daniel está falando assim, ó, filhão, teu pai sofreu. Sabe o que significa isso? Errar é humano. Agora, você continuar errando, eu quero que você fale, eu não vou falar. O pastor me humilhou. Errar é humano, mas continuar errante, coitado do animal que não tem culpa, né, irmão? Agora você lê o texto. Ele começa a contar para ele, ó, é isso, isso, isso. Lá no versículo 24. Aí o Daniel continua falando. Então dele foi enviada aquela parte da mão e escreveu-se essa escritura. Esta, pois, é a escritura que escreve Mene, Mene, Tekel e Parzim. Esta é a interpretação daquilo. Leia, Mene, contou Deus o teu reino e o Tekel, pesado foste na balança e fostes achado. Pérez, dividido foi o teu reino e deu os seus medos. Ou seja, acabou a glória do homem. O dia que Deus começar a escrever na parede sobre você, você foi pesado na balança e você foi achado em falta. Eu fui procurar algo em você, mas não encontrei. Fui buscar santidade na tua vida, mas não achei santidade. Fui procurar a verdade, mas só achei mentira. O que escrevia essa palavra? Mene, Mene, Tekel, achado foste, e achado errado, achado errante foi achado. Você não fez o que devia. Então, agora tudo que você achava que era glória vai ser a tua perdição. Já viu que tem gente, irmão, que ela passa a vida toda lutando para ter uma coisa, e quando ela tem, a vida dela vive em função daquilo que ela tem? Esse é o meu sonho. Esse sonho exaltou Deus? Exaltou, Senhor, porque eu estou feliz? 3 meses a pessoa está triste de novo, irmão. Quem lembra do carro novo que você comprou? Olha para mim. Quem lembra do carro novo? Você não lembra, irmão? Você não ficou emocionado? Eu fiquei lembrado, irmão. Eu me lembro até hoje. Primeiro carro, irmão. Um golzinho chaleira. Nunca viu falar do gol chaleira? Que é esquentado a ar, refrigerado a ar. Meu Deus, pensa no carro cheio de massa, tudo quebrado, irmão. Claro que, né, algumas pessoas possam estar passando por essa fase, e você vai passar e vai ter um carro bom, em nome de Jesus. Não é para você ficar triste, não. Mas eu fiquei tão feliz com aquele carro. 3 meses depois, eu estava devendo quase minha casa. Por causa do carro. Tem coisas que são alegrias tão pequenas, irmão, que não dura, às vezes, o dia. Quando chega o bloquinho para pagar os boletos. Isso aqui é a alegria da minha vida. A alegria da tua vida não te deixa servir a Deus. Não te deixa ser fiel no dízimo, na oferta. Isso é alegria. Está escrito, irmão. Você está sendo pesado na balança. Esse culto hoje, você entrou aqui no culto hoje. Vocês sentiram que o chão está meio mole assim? Ó? É a balança de Deus esse culto aqui, irmão. Está balançando você. Você está sendo pesado. Você está no peso certo? Passa. Está no peso errado, vai embora. Sabe o que é o peso certo, irmão? Não é a característica do peso do homem, mas é a tua prática, a tua justiça. Uma hora vai ser pesado, irmão. Tem gente que ela lutava para ter tanto que tem, e hoje que tem, a pessoa não é feliz pelo que tem. Ou seja, tudo foi para a glória de si mesmo, nunca foi para a exaltação do nome do Senhor. Versículo de número 29. Então,
Mandou Belsazar que vestissem Daniel do quê, gente? O que está acontecendo? Estão lembrando de quem de novo? Por que Daniel está sendo lembrado de novo, gente? Porque esse homem é fiel, irmão. Temente a Deus do começo ao fim. Pega o Daniel, coloca a melhor roupa que puder nele. Pusesse então uma cadeia de ouro ao seu pescoço, que era uma corrente, e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Ou seja, tinham muitos governantes, mas ele vai ser de todos os governantes, ele vai ser dos 3 maiores. Agora, por que, irmãos? Aí diz ali, naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário, o medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. Olha um pouquinho, pastor. Irmão, o segundo rei que termina dizendo, olha, o Deus Daniel é o Deus de verdade. Isso é uma vida de quem teme a Deus. Vida não se constitui em um dia, num culto, numa hora, em 2 horas, num louvor, numa oração. É uma vida de temência a Deus. É uma vida constante. Terceiro rei e último. Terceiro rei que nós vamos falar é o rei Dário, que se levantou também. E assim uma coisa, diga-se de passagem, passou reinos e governos, e Daniel continua de pé. Pode passar o que for, irmão, o que serve a Deus vai manter-se de pé. Pode vir a desgraça que for, quem é justo, lembra que aprendemos em Ezequiel? Vai vir a desgraça, até as bestas feras do campo não deixarão que aquela pessoa passe, mas o santo passa. Olha que bonito isso, irmãos. Pode passar governo, direita, esquerda, centro, mentira, verdade, bom, ruim. Quem é de Deus vai permanecer. Amém? Daniel capítulo 6, versículo 10. Eu não vou me apegar ao texto que você conhece bem, aqui fala da cova do leão. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e fazia o que lá, gente? Orava. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do Senhor Deus, como também antes costumava. Tem um decreto agora, quem for crente vai para o inferno, quem for crente vai ser levado para a prisão. Pastor, acho que agora não vou na igreja mais não, está difícil, está frio. Porque a cadeia hoje é frio. A cadeia hoje é a distância. A cadeia é subir o morro, que é alto, para chegar na igreja. Eu já escutei isso aqui, pastor, eu vou mudar de igreja porque é muito alto aqui o morro. Tomara que para chegar no céu tem que ser andando. Verdade, não? Ó, um pezinho atrás do outro. Aí você veja o texto. Daniel está sendo colocado, né, numa situação de que ele está sendo pressionado. Quem já foi pressionado? Você cansou, irmão? Nós vamos cantar o Cabo da Nau de novo aqui. Você cansou? Não cansa. Olha aqui, olha aqui. Não se canse. A palavra é séria. O Daniel agora tem um edito dizendo, quem orar a qualquer um que não seja a mim, vai ser colocado na cova do leão. E nós vamos ficar vendo ele ser destraçalhado pelo leão. Daniel faz o quê? Vai para casa e vai orar, porque era algo que ele fazia costumeiramente. Quando sai um problema na tua vida, você fica aqui, também? Eu não gosto de passar por isso. Por que comigo? Uma situação, que situação difícil. Daniel vai fazer o quê, irmão? Vai orar. Vida de temente a Deus, irmão. Teme a Deus na dificuldade, teme a Deus quando está bem, teme a Deus quando a coisa parece que vai piorar, quando a coisa parece que vai melhorar, você continua buscando a Deus. Temente a Deus. Só que você sabe o resultado dessa oração, né? O resultado da oração é que Deus livrou Daniel dos leões. Perdão, dos leões Deus livrou, Deus não livrou da cova. Tem horas que para a gente melhorar, para a gente mostrar Deus na nossa vida, a gente cai numa cova. Aí ele foi lançado na cova dos leões. Aí quem lembra desse texto? Para a gente não ter que ler mais, lembra? A Bíblia fala que ele chama o povo, abre a cova ali onde estavam os leões, e Daniel, o rei, Daniel vai rei! Dário, estou aqui esperando. Esses leões não tomaram banho, estão fedendo, me tira daqui logo. O pessoal brinca que a juba do leão foi o travesseiro de Daniel. Deus faz que nós sejamos invisíveis para o mal, irmão. O que era para ser a destruição da tua vida vai ser a glória de Deus. Daniel estava lá na cova, irmão. Todo mundo pensando, né? Agora, nesse momento, o leão está palitando os dentes, né? Com o fêmur do Daniel. Daniel dá um brado lá, fique tranquilo porque Deus me livrou. Sabe o que aconteceu? Versículo de número 26.
da minha parte, Dario falando, né? É feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens façam o quê, queridos? Tremam e temam perante o Deus de Daniel. Isso aqui é muito forte, irmão. Porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até o fim. São 3 governos que passaram. E um homem temente viveu para Deus. Isso aqui é muito sério, irmão. Eu não sei até quanto tempo vai durar as igrejas, quanto tempo vai durar essa vida que vemos de igreja hoje. Mas eu quero temer ao meu Deus até o último dia. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Tem gente desandando, desanimando, parando, buscando somente emoções, buscando somente bel prazer. Mas tem gente santa igual Daniel, irmão. Tem gente que na sua intimidade com Deus chora: Deus, salva esse povo dessa perdição, tira essa pessoa desse emocionalismo. Tem gente santa, irmão, e que você esteja no meio deles. E por fim, Daniel 12, versículo 13, o único versículo. Você pode ler? Vamos fazer o seguinte, vamos ler como um coral, bem bonito, para a gente poder tomar a Santa Ceia. Vamos junto agora, todo mundo? Se você não achou na Bíblia, lê na tela comigo. Tu, porém, vai até ao fim, porque estarás na tua sorte no fim dos teus dias. Qual que é a sorte de Daniel, gente? A sorte de Daniel é ter quem? É ter a Deus. Qual que é a sorte da nossa vida? Deus. Ele é a sorte da minha vida. Ele é o Senhor que vai me fazer chegar até o fim. Que seja assim na nossa vida. Que sejamos tementes. Queremos evangelizar mais? Como que eu faço para começar um bom evangelismo? Sendo temente a Deus. Fazendo aquilo que eu aprendi de Deus. Tendo uma vida levada ao Senhor Jesus. Tudo que você fizer tem que apontar para quem? Para Deus. Tudo. Teu trabalho, tua vida, teu casamento, seus filhos, seu contato na igreja, tudo que você fizer, tudo tem que apontar para Deus. Agora, apontou para você, não se esquece que fica louco. A loucura do mundo vem. Quem entendeu a mensagem? Vamos ir e pregar o evangelho? Vamos? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28. Eu conheço bem, mas você pode ler comigo. Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba deste cálice. Antes de ceiar, por favor, pare os movimentos, pare um pouquinho. Antes de ceiar, eu queria que você entendesse o propósito da ceia. Tem uma proposta de Deus. Jesus chamou os discípulos e disse: olha, vamos ceiar juntos. Você sabe que na ceia foram convidadas pessoas que tinham amor em Cristo. E nós sabemos bem que esse momento foi um momento de comunhão, de amor. Ninguém senta para comer, né? Se não for num restaurante ou em um local que você é convidado, você não se assenta para comer com alguém que você não ama, que você não tem uma vida com ela, uma vivência. Para sentar na mesa com Jesus, você tem que estar muito entregue a Cristo. Porque senão você pode ser alguém que vai tirar a própria vida espiritual daquilo que é verdade. Porque o Judas sentou na mesa, comeu o pão, bebeu o suco da uva, que o vinho sem mistura, o vinho sem fermentação. Só que ele levantou dali e foi trair Jesus. Já tive casos seríssimos, pessoas me procurando: pastor, depois da ceia, do dia dos pais, vieram familiares em casa e meu marido, encheu a cara com os parentes. A mesa da Santa Ceia é coisa séria. Não brinque com Deus. Mas pastor, foi só um dia festivo, Deus não vai levar em consideração. Mene, tekel. Achado em falta, você foi encontrado. Ah, pastor, então é só o problema é a bebida? Quem entendeu que a justiça envolve muita coisa aqui na nossa vida? Muita coisa. Nossas práticas, nossas condutas, nossas palavras, nossas atitudes, nosso posicionamento.
Você tem que ter um posicionamento. Eu defendo isso aqui de unhas e dentes. Eu defendo o evangelho. Ah, pastor, tem gente que não está nem aí. Viva o evangelho. Essas pessoas que estão nem aí vão ver o Jesus que você serve e um dia vão falar: este é o Deus do Jefferson. O seu Deus. Para sentar à mesa você tem que limpar o coração. Agora, vai comer e beber indignamente? Leia o versículo de número 29. 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para ser o quê? Para ele mesmo se condenar. Porque essa pessoa não está entendendo o que significa o corpo. O que significa para nós o corpo do Senhor? O corpo do Senhor. No corpo dele carregando as nossas chagas, nossas doenças, as feridas que foram feitas, roturas que foram abertas nas costelas do Senhor Jesus, estava colocado as minhas dores, as minhas enfermidades. Então eu tenho que ter uma reciprocidade. O que Jesus fez por mim não pode ser levado e tratado de qualquer jeito. Segundo, o sangue de Jesus não pode ser tratado somente como um copozinho de suco de uva. Temos que compreender que este sangue é o que purificou o meu, porque não há pecado perdoado sem sangue. O primeiro pecado que existiu no mundo foi o pecado de Adão e Eva. E quando esse pecado se nasceu, a Bíblia fala que Deus teve que matar um animal, sacrificar um animal, para que daquele sacrifício Deus pudesse dar a oportunidade de Adão e Eva voltar a viverem. O sangue traz vida. Quem entendeu, diga amém. Curve a cabeça. Pai querido e amado. Todos no mesmo lugar, todos. Faça a sua oração. Pai, em nome de Jesus. Nós temos a tua palavra como uma verdade única, real e sincera. Se temos de alguma maneira deturpado a palavra, com atitudes, com palavras, com pensamentos, essa é a tua hora, essa é a hora de você realmente ser sincero diante de Deus. Nabucodonosor disse: olha, esse é o Deus verdadeiro. O Belsassar disse: esse é o Deus verdadeiro. Quando Dario também estava prestes a morrer, ele também disse: esse é o Deus verdadeiro. Talvez é a hora de você falar: eu creio no Senhor, Pai. E eu não vou mais brincar contigo, eu vou levar a minha vida casta, sincera, modesta, assim como sua palavra me diz. E eu sei que o Senhor vai me honrar no último dia. E a coroa da vida me será entregue. Pai, em nome de Jesus, perdoa todas as pessoas que estão orando com verdade. E assim como está escrito em Tiago, que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, até mesmo sua oração tem poder de perdoar pecados. O Senhor tem me justificado como pregador da tua palavra, Pai. Sabendo eu, Pai, que não sou digno de tal honra, mas se a tua palavra declara, eu acredito. E eu oro, Pai, por esta pessoa, que neste momento se arrepende das atitudes que cometeu neste mês, ou na vida toda dela, mas está arrependida dos pecados, das atitudes, dos pensamentos, que está arrependido até mesmo das coisas antigas, como das coisas mais recentes. Está livre esta pessoa. Eu declaro esta pessoa livre, segundo sua palavra, que todo que confessa o seu pecado, o Senhor é fiel e justo para perdoar os pecados e toda injustiça cometida. Faça justiça, Pai, que essa pessoa que se arrepende hoje de tudo que cometeu, desde as coisas mais simples até as mais ocultas, que ninguém sabe, que essa pessoa se arrependa agora, e ao comer e beber do corpo e do sangue de Cristo, uma nova vida seja instalada no coração dela. Que o alvo e o objetivo dela seja chegar ao céu e escutar no último dia: vinde, benditos de meu Pai. Se você crê, diga: eu creio. E a partir de agora, viverei livre da escravidão do pecado. E viverei temente ao Senhor, a tua palavra, e viverei para ser uma pregação ambulante, um homem, uma mulher que carrega a palavra no coração. Diga graças a Deus, diga amém e amém, Jesus. Olha para o pastor. Orou com fé? Que essa oração tenha mudado a tua vida. Amém? Tudo que desliga-se na terra, se desliga no céu. Tudo que se liga no céu, se liga na terra. Amém? Nossa, pastor, é tão fácil. É.
Pastor, mas eu não sou batizado ainda. O que te impede de ser batizado? Ah, pastor, eu tenho medo. Uma hora o medo vai alcançar você. Pastor, eu tenho um problema ainda. Eu não estou disposto a parar com tal pecado. Você está certo, não ceia. Agora, se você se limpou agora, quer sair livre, o corpo e o sangue de Cristo é para você. É para você entrar em comunhão com Cristo Jesus. Quem entendeu, diga graças a Deus. Vamos agora receber o corpo e o sangue em nossas mãos. Não ainda coma, não beba, até que todos tenham recebido. Em nome de Jesus. Podem passar levando, recebendo. Você fica de pé e assim nos preparamos para ceiar juntos em nome de Jesus. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a ceiar. Que bonito, olha que som gostoso. Com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Bem bonito, igreja, vem. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje. Ex-discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vendo fogo, peixe e pão, e Jesus que os convida. Só a capela agora, toda a igreja. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Sim, ó Deus, e nós agora vamos participar do corpo do Senhor. Levante agora para os céus o pão que agora é o corpo de Cristo. Pai, estamos na tua presença. Este é o corpo de Cristo, que ele foi partido, que ele foi moído e foi entregue por nós. A sua palavra declara que nele estavam as nossas dores, doenças e enfermidades. Está escrito que o Senhor foi ferido e foi castigado pelos nossos pecados. O Senhor carregou a imundícia do mundo no seu corpo, para que nós hoje pudéssemos ser purificados, para que nós não venhamos mais nos contaminar com os pecados e os prazeres da carne, mas nos render com o nosso corpo ao serviço do Senhor. E assim seja, Pai, que ao comermos do corpo de Cristo, sejamos pessoas que realmente estão livres do pecado para servir ao Senhor, no nome de Jesus, como todos do corpo de Cristo. Aleluia. Após ter ceado, o Senhor Jesus disse: tomai e comei, este é o meu corpo, que foi partido por vós. E agora este é o cálice da nova e eterna aliança no meu nome. Este é o sangue que foi derramado por vós,
em sacrifício, em perdão pelos seus pecados, pelos meus pecados. Façam isso sempre em memória de mim. Repita comigo: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, cometidos por palavras, pensamentos, atitudes, conscientes ou inconscientemente. Lava-me e eu serei mais alvo que a neve em Cristo Jesus. Bebam todos do sangue do Cordeiro. Aleluia. Aleluia. Comece a engrandecer o Senhor. Oriala cantara bachorianda lamas. Oriala mariandara baricantara bachorianda balas. Oriandara baricantara bachoricantara bachorianda balabas. Siribecanto balabachere lamas. Aleluia. Comece a render aleluia a Deus. Toda a igreja, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, toda a igreja, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. É hora de você ser cheia, é hora de você ser cheio do Espírito Santo. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Lamanamar, ele canta o domanamas, ele balamas. Lamaramari canta la bachorere canta la bachere canta la bas. Bere malamas, siribiriando romanamas, siribiriando romanamana canta la balabas. Eu te amo, Jesus. É em comunhão com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo, que chegaremos até o fim. Chegaremos no fim se retermos firmemente a palavra, a vossa confissão em Cristo Jesus. Vem, presença de Deus. Aleluia, aleluia. Eu amo, você ama. Diga com fé. A mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por nosso Senhor, aleluia, glória a Deus. Vamos falar igual Deus falou para o Daniel? Vamos falar igual Daniel recebeu de Deus? Tu, porém, vai até o fim. Vamos lá com fé? Tu, porém, vai até o fim. 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 E assim por diante, todo mundo vai até o fim em nome de Jesus. Daniel, tu, porém, vai até o... Literal, né, irmão? Glória a Deus. Sente-se, por favor.